Pode. Edita, ok. Depois então, nós então vamos editar também, ok, tá? Então tranquilo. Tá, para que fique mais compreensível. Já? Tadeu? Nuno, eu gostaria inicialmente que você se apresentasse. Portanto, eu sou Nuno Amieiro, sou português, tirei o curso de Desporto na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e tive a possibilidade de fazer uma tese de licenciatura sobre a defesa à zona que acabou por dar em livro. Tive também a possibilidade de fazer um livro a propósito do sucesso que o Mourinho estava a ter nessa mesma altura, para abordar a questão da periodização tática, aquilo que era a periodização tática, que era a metodologia de treino com que o Mourinho estava a ter sucesso e era algo que era visto como inovador. E pronto, e tirei o curso e escrevi os livros e tenho estado no terreno, tenho estado a trabalhar sempre como treinador adjunto. Já passei pela formação, já passei pelo futebol profissional, já tive uma experiência no exterior em Angola e pronto, é um pouco isto. Quem é a sua referência teórica para o seu trabalho? A minha grande referência em termos de treino, em termos de metodologia, é o professor Vítor Frade, em termos professor da Faculdade de Desporto e alguém que trabalhou desde sempre no futebol, como técnico adjunto, como preparador físico de várias equipas do futebol profissional português e em particular do Futebol Clube do Porto. Tem uma grande experiência mesmo em termos europeus no Futebol Clube do Porto. Depois, não se circunscrevendo só à questão do treino, mas já à questão portanto, à globalidade do futebol, também são minhas referências claras o Cruyff e o Valdano. E o Mourinho? Mourinho e Guardiola. O Mourinho pela forma como treina, o Guardiola pela ideia de jogo, por aquilo que ele conseguiu inovar em termos de ideia de jogo, em termos de modelo de jogo. Existe a proposta da periodização tática que vem sendo trabalhada, né, por alguns pesquisadores, alguns acadêmicos, né, e começa a ser muito discutida a questão da periodização tática. Gostaria que você falasse um pouco para aqueles que estão iniciando agora a sua carreira, né, e que tenha uma ideia do que é a periodização tática. Não é fácil, num curto espaço de tempo, referir-me à periodização tática sem estar necessariamente a ser incompleto e a ser vago e ambíguo. Mas, de qualquer maneira, a periodização tática é, primeiro que tudo, uma forma de treino nova, que não é um slogan, ela está perfeitamente objetivável, tem princípios metodológicos que terão que ser cumpridos para se estar, de facto, dentro dessa metodologia, portanto, ela é objetivável e é possível dizer claramente se alguém treina segundo a periodização tática ou não treina. É uma metodologia de treino que, para se entender, tem que ser uma concepção diferente das coisas. Nós dizemos que tem que ser uma concepção diferente das coisas do futebol, das coisas do indivíduo, das coisas da própria vida. E isso implica romper claramente com muito do que se diz fazer em treino, muito do que se faz em treino, desde há muitos anos para cá. Portanto, implica uma clara ruptura em termos conceptuais e em termos metodológicos, em termos de concretização, daquilo que se faz e se diz ter que fazer habitualmente em treino. É uma metodologia de treino que procura pôr em prática, levar a efeito aquilo que é a ideia de jogo do treinador, porque a ideia de jogo do treinador existe a priori como uma impostura, como algo que ele quer que se torne postura, como algo que quer que os jogadores revelem em campo como funcionalidade, mas isso, para se vir a revelar, para emergir como funcionalidade, requer um processo, requer um tempo. E a periodização tática tem a ver com isso. No fundo, levar a efeito um processo que permita a equipa, aos poucos, começar a crescer do ponto de vista daquela que é a ideia do treinador. E o processo é levado a efeito, preocupando-se quase exclusivamente com isso mesmo, com a ideia de jogo, aquilo que é a matriz, aquilo que é os princípios de jogo do treinador, e hierarquizando-os e vivenciando-os. Com a integração de todas as variáveis na sua teia, no seu padrão de relação, porque tudo aquilo que se pode ser considerado variável não existe de forma isolada, existe numa teia que é complexa. E a periodização tática é uma forma nova de entender o treino, no sentido de tratar a complexidade, que é o fenómeno, sem o descomplexificar e, nessa medida, sem o amputar das suas relações, das suas inter-relações e do contexto da realidade.
Priorização tática, em grosso modo, é qualquer coisa deste género. Muito bem. Quer fazer uma pergunta? Isso. Vem aqui. O som está saindo? Um pouquinho mais para trás agora. Mais lá onde está o professor ali. Isso. Deixa eu te... Só um momentinho, isso aqui. Ok. Nuno, quais seriam os papéis dos demais membros da comissão técnica para auxiliar o treinador, o head coach, no aperfeiçoamento do jogar da equipe, a partir da ideia de jogo do treinador, na perspectiva da periodização tática? A primeira coisa que eu quero te dizer é que, do mesmo modo que a periodização tática vê tudo em conjunto, vê como um sistema complexo e não trata as coisas em separado, procura trabalhar as coisas todas juntas na sua conexão, do mesmo modo nós devemos ver uma equipa técnica em conexão, portanto em articulação, sempre em função daquilo que é a ideia de jogo do treinador, portanto aquilo que o treinador quer para a equipa. Todos os elementos dessa equipa devem de alguma forma colaborar no sentido de levar a efeito um processo que torne essa ideia uma realidade, portanto algo que se manifesta, algo que é possível ser observado como funcionalidade numa equipa, que é isso que nos vai permitir dizer que a equipa A joga assim, a equipa B joga assado, e nos permite identificar as diferentes equipas e perceber que elas são diferentes umas das outras. E nesse sentido, eu acho que este é um aspecto muito importante. O tradicional preparador físico não tem que ter medo ao ser confrontado com esta nova realidade, com esta nova perspectiva de ver o treino, não tem que ver o seu lugar em perigo, porque há lugar para ele, não como preparador físico, porque a periodização tática não pensa nesses termos. Para a periodização tática o preparador físico não existe, mas no sentido de pensar que alguém que é conhecedor do treino, se identificar e se perceber qual é a lógica da periodização tática, pode passar não a ser o preparador físico, mas aquela pessoa que, em conjunto com o treinador, vai possibilitar a operacionalização da ideia. Porque o treinador, para além de ter várias preocupações, muitas vezes não sabe, porque não tem esse conhecimento, de como operacionalizar, como levar a efeito o processo. Muito mais, ou muito menos, segundo a periodização tática. Então, eles podem se especializar nesse sentido, ok? Serem aquela pessoa que, em função das ideias do treinador, gerem o processo, no sentido de, com este exercício, com aquele exercício, com a continuação de uma lógica baseada na vivenciação daquilo que eles querem que seja a ideia de jogo, permitir que de facto essa funcionalidade venha a existir. Portanto, eu não vejo que as pessoas tenham que ter medo, e isto é verdade para o preparador físico, é verdade para o treinador de guarda-redes, é verdade para todos os elementos. As pessoas têm é que entender que há uma ideia de jogo que se quer tornar modelo, que se quer tornar emergência, que se quer tornar postura, que se quer tornar funcionalidade, e nesse sentido há espaço para todos em conjunto trabalharem no sentido disso vir a acontecer. Tá bom, eu queria saber como que está a realidade da periodização tática lá em Portugal. Isso. E na Espanha também. E na Espanha. Eu não sei se você tem da Espanha. Espanha não sei. Não sei. Ah, não sei. Mas posso me restringir a Portugal? Portugal. Nuno, Portugal é um país bem menor que o Brasil. Eu diria que no Brasil a periodização tática ela tem tido sucesso com alguns poucos profissionais que já estiveram em Portugal e conseguiram trazer muitos do que é ela aqui no país. E eu queria saber, em Portugal, o quanto a periodização tática está conseguindo ser aplicada. Eu acho que em Portugal, por exemplo, fazendo o paralelo com o Brasil, eu acho que o cenário é muito semelhante. Existem algumas poucas... Eu acho que posso fazer um paralelo entre aquilo que se passa em Portugal e aquilo que se passa cá no Brasil, pelo que me é dado a perceber. Existem algumas poucas que acreditam e que procuram saber mais e perceber o que é esta forma de treinar diferente, porque ela é de facto diferente e complexa, e depois há uma série de outras que rejeitam por ser totalmente diferente, e muitas vezes rejeitam simplesmente porque é diferente e porque estudaram e porque viveram as coisas de uma determinada maneira, e é da nossa natureza rejeitar a mudança, é uma defesa nossa quase subconsciente. Outros porque têm o tal medo
de ter o lugar, não há espaço para mim no futebol, tenho medo de não ter lugar no futebol. Em relação àqueles que acreditam e que começam, é uma metodologia extremamente difícil, complexa, e é difícil ser coerente. Portanto, ainda existem determinados erros, começam a haver pessoas a dizer que trabalham segundo a periodização tática, mas ainda não conseguem desligar-se completamente daquilo que é a teoria convencional do treino e uma série de ideias que existem. E daí a minha apresentação que eu trouxe cá hoje, no sentido das pessoas entenderem, partindo do pressuposto que elas já têm uma ideia do que é periodização tática, tentar desmistificar uma série de coisas que são obstáculos à concretização da periodização tática. Obrigado. Obrigado eu.